Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Eni. Nós vamos para a nossa aula de número 6, tá? Do terceiro bimestre. Então, essa aula está lá na página 99, no capítulo 2 da unidade 3 do nosso livro didático. Então, a gente hoje vai falar sobre a fórmula de resolução das equações do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara. Tá? Por que ela tem esse nome? Então, esse aí é o cara que desenvolveu a fórmula. Ele chama Bhaskara, né, conhecido como Bhaskara, e ele viveu na Índia, era um famoso matemático do século XII. E ele desenvolveu essa fórmula para a gente resolver as equações do segundo grau. Fica mais fácil a gente resolver aplicando a fórmula. Então, a princípio, a gente olhando essa fórmula aí, a gente acha que é complicado, mas é simples, é só a gente substituir os valores dos coeficientes que a gente aprendeu a encontrar na aula passada, tá? Então, essa é a fórmula de Bhaskara, que a gente vai usar para achar soluções, né, das equações do segundo grau, tá? Então, a gente usando essa fórmula, ela permite que a gente resolva as equações do segundo grau e encontre os valores, tá? Então, dentro aqui da raiz, vocês observam que a gente tem, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse 4 é da fórmula, tá? Esse termo aqui, vamos chamar de termo, ele também é conhecido como delta. Então, existe uma outra forma, uma outra apresentação dessa fórmula, que é a seguinte, ó. X é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nesse caso, a gente calcula o delta separado. O que é o delta, então? É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes C, tá? É uma outra forma de apresentação da mesma fórmula. Você pode calcular o delta substituindo aqui os valores dos coeficientes e calcular a raiz, ou pode calcular o delta separadamente, como a gente vai aprender agora. Então, o estudo do delta. O delta, a gente calcula ele separado, né? Se você quiser, e você já vai observar. Se o delta for negativo, a gente não vai ter solução para essa equação, porque não existe raiz quadrada de número negativo nos números reais, no conjunto dos números reais. Lembra que a gente já estudou isso? Então, se o delta der menor que zero, ou seja, negativo, por exemplo, menos 36, não existe nenhuma raiz quadrada que dê menos 36. Então, nesse caso, a gente já pode parar porque não terá solução. Caso o delta seja igual a zero, a gente vai ter uma solução, quer dizer, dois valores iguais para essa solução. E se o delta for positivo, então a gente terá duas soluções reais. A gente vai chamar a solução de x1 e x2, certo? Então, quando a gente resolver a equação, a gente vai encontrar x1 e x2. Vamos para um exemplo, ó. A gente vai resolver essa equação, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro passo, é identificar os coeficientes a, b e c. Então, vamos lá. Nessa equação, a gente tem o a igual a 1. Ó, eu coloquei sublinhado aqui, por quê? Porque a gente não tem o coeficiente, não tem número aqui na frente, então ele vale 1, né? O B é 3, coloquei coloridinho aqui, ó, mais 3 ou 3, não precisa colocar o sinal. E o C, menos 10. A gente já aprendeu a fazer isso nas aulas passadas. Então, o primeiro passo é encontrar os coeficientes. Agora, a gente vai substituir nessa fórmula, tá? Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Então, vamos lá, ó.
Vamos calcular o delta separadamente. Então, ó, o delta é b ao quadrado, delta é o que vem aqui, ó, dentro da raiz. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tinha que o B, né, vale 3, então, 3 ao quadrado. O menos 4 é da fórmula, vezes A, que vale 1, e o C, que vale menos 10. Simplesmente substituir os coeficientes A, B e C. Faça a continha. 3 ao quadrado, 9. Lembrando, ó, que menos com menos em multiplicação dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 10, 40. Então, 9 mais 40, 49. Delta positivo, né? Terei duas soluções diferentes para a equação. Então, vamos lá. Quais são essas soluções? Então, eu venho na fórmula, menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. Vou substituir. O b não vale 3, então, ó, menos da fórmula, o b vale 3, mais ou menos, raiz de delta, o meu delta lá deu 49, então a raiz de 49 é 7, dividido por 2 vezes a. O a vale 1, 2 vezes 1. Então, eu terei duas soluções, ó. Uma, eu vou usar o mais, tá? Então, vou separar essa parte aqui em duas. Uma usando o mais, primeiramente, depois eu vou usar o menos, ó. Então, ó, menos 3 mais 7. Então, menos 3 mais 7, 4 dividido por 2, 2, a minha primeira solução. Depois eu uso menos. Menos 3 menos 7, menos 10 dividido por 2, menos 5. Duas soluções diferentes para essa equação, ó, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Então, eu resolvo resolvendo usando a fórmula, eu vou encontrar que as soluções são 2 e menos 5. Vamos para mais um exemplo, ó. Outra equação, 2x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro passo, os coeficientes. A igual a 2, B igual a menos 4 e C igual a 3. Então, vamos calcular o delta, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, ó, menos 4 ao quadrado, por que eu pus entre parênteses? Porque é negativo. Então, quando é negativo, eu coloco entre parênteses, porque é o menos 4 ao quadrado. Menos da fórmula, 4 da fórmula, o A vale 2, tá aqui, e o C vale 3. Então, fazendo a continha, ó, menos 4 ao quadrado dá 16. Então, lembrando que primeiro eu calculo o quadrado, tá? Então, primeiro eu resolvo a potência, depois eu faço a multiplicação. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, eu tenho 16 menos 24. Isso vai me dar delta menos 8. Lembrando, então, que delta é um número negativo, não existe raiz quadrada de número negativo, nesse caso, então, não tem solução. Então, eu posso parar por aí porque não terá solução a minha equação, tá? Mais um caso. Outra equação, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, vamos lá, ó. Temos que o A vale 1, quando não tem coeficiente é 1. O B vale 6 e o C vale 9. Então, de novo, eu calculo o delta, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou substituir, ó, B ao quadrado. Então, aqui já pus direto, ó, 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, que vale o A, vezes o 9, que é o C. Fazendo a continha, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Então, o delta dando 0, eu vou ter o valor igual para x1 e x2. Apenas um valor. x1 e x2 vai ter o mesmo valor. É isso que eu quero dizer.
Vamos substituir na fórmula, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente viu que o delta vale 0. Então, nesse caso, ó, menos 6, raiz de 0 é 0. Então, primeiramente, menos 6 mais 0 vai dar menos 6. E menos 6 com menos 0 também vai dar menos 6. Então, ó, eu só vou ter uma resposta, ó. Vai ser menos 6 sobre 2, que vai ser menos 3. Entenderam? Então, eu tenho 3 possibilidades para delta. Se ele for maior que 0, eu tenho x1 e x2 diferentes um do outro. Se ele for igual a 0, o x1 vai ser igual ao x2, que vai ser menos 3, uma solução só. E se o delta for negativo, né, menos 36, por exemplo, não haverá solução para essa equação. Certo? Então, agora é hora de pôr o cérebro para funcionar, para exercitar o cérebro. Hora de praticar. As mesmas instruções. Copie as questões no caderno, deixe a solução e não somente o resultado. Leia atentamente o que se pede, tá? Então, na atividade 1, ó, você vai considerar essa equação. Primeira coisa que você tem que fazer, escrever a equação na forma geral. Tá vendo que ela tá bagunçada, ó. Não importa que aqui é y, tá? Você considera como se fosse o x, a incógnita não tem importância. Então, ajeita ela para ficar ax ao quadrado, ay ao quadrado no caso, né? Mais by mais o coeficiente c e igual a 0, tá? Então, ó, passa esse 3 para cá, esse 3y, passa o menos 6 que vai ficar mais 6, igual a 0. Tá? Então, primeiro coloca na forma geral para depois responder a equação. Qual é a incógnita? Qual é a letra que a gente está usando? Qual o grau dessa equação? Qual é o maior coeficiente que existe nessa equação? Tudo isso a gente já viu nas outras aulas. Qual é o termo independente? Qual é o termo que fica sozinho? O número que não depende da letra? Qual é o coeficiente do termo de grau 1? Tá? Qual é o coeficiente que fica junto com a letra sem expoente? E você vai verificar se o número 6 e o número menos 1 é a raiz, é solução para essa equação. Na 2, ó, resolva as equações usando a fórmula geral. Então, você vai usar a fórmula de Bhaskara. Aplica a fórmula de Bhaskara para cada uma dessas equações aqui. Na 3, a soma de um número com seu quadrado é igual a 30. Calcula esse número. Então, aqui você vai montar a equação, tá? E depois você vai resolver. Na 4, ó, também você vai colocar a equação na forma geral. Nesse caso daí, ó, fazer a distributiva primeiro, tá? Depois, no caso aqui, a E, a F, a G, a H, você tem que fazer a distributiva, colocar na forma geral e depois resolver usando a fórmula de Bhaskara, tá? Na 5 também você vai montar a equação para depois resolver. E a 6 já está prontinha, é só aplicar a fórmula de Bhaskara. São muitas questões, né? Mas é para treinar, porque essa equação você só aprende quando você escreve ela várias vezes. Escreve a equação todas as vezes que você for fazer o exercício para gravar essa fórmula, tá? Bons estudos. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp. Beijos e até a próxima aula.